Olá, pessoal. Eu sou Edipo Augusto Ferreira Macedo, advogado, sócio administrador da Ferreira Macedo, Sociedade Individual de Advocacia. Você sabia que a carteira assinada como empregado doméstico não garante, por si só, que esse tempo vai contar para a sua aposentadoria? Muitas vezes você olha o seu extrato do CNIS e o período está lá, mas com uma pendência ou com o salário errado. Se você ignorar as regras de comprovação que vamos ler agora, você pode chegar na hora de pedir o benefício e descobrir que anos de trabalho foram jogados no lixo. Hoje, vamos abrir a caixa preta da Instrução Normativa 128 do INSS e te mostrar exatamente quais documentos você precisa ter em mãos para cada época diferente do contrato. A gente está analisando essa subseção única, atualizada pela Instrução Normativa 141 de 2022. Ela é o manual de instruções que os servidores do INSS usam para decidir se aceitam ou não o seu tempo de serviço doméstico. E desde logo, desde o início, a era da carteira digital, né? Para fins de comprovação junto ao INSS do vínculo de empregado doméstico, com admissão a partir da data da instituição da carteira de trabalho digital, quando inexistir o vínculo no CNIS ou constar com pendências, o empregado poderá apresentar comprovante contendo o número do recibo eletrônico emitido pelo e-social, acompanhado de declaração. Se você foi contratado após a criação da carteira digital e o INSS não enxerga seu trabalho, o número do recibo do e-social é sua chave mestra. Não basta o contrato. Você precisa provar que o patrão enviou os dados para o sistema. E atenção aqui, a lei cita um modelo específico do anexo 22, disponível para download na descrição desse vídeo, chamado Declaração de Confirmação de Envio de Dados. Se houver divergência, peça para o patrão assinar esse modelo exato. Isso força o INSS a buscar informação que já está na base do governo, mas que não conversou com o sistema da Previdência. E aqui nós temos a armadilha do vínculo extemporâneo. Quando o vínculo for extemporâneo, poderá apresentar declaração única do empregador e empregado domésticos, acompanhado de documentação que serviu de base para comprovar o que está sendo declarado. Extemporâneo é o registro feito fora do prazo. Se o patrão esqueceu de registrar e resolveu fazer tudo agora, de uma vez, o INSS vai desconfiar. O INSS não aceita apenas a declaração de eu trabalhei. O segredo está na frase acompanhado de documentação. Para vínculos fora do prazo, você precisa de provas contemporâneas. Fotos do trabalho, mensagens de WhatsApp da época, recibos de Uber para endereço do patrão, não pode ser para outro lugar. Sem isso, a declaração conjunta não vale nada. E, como a gente já sabe, a admissão a partir do 1º de outubro de 2015 e demissão anterior à carteira digital caberá ao empregado cumulativamente apresentar documento e meio físico e comprovante contendo o número do recibo eletrônico emitido pelo e-social. Nesse período, o INSS exige dose dupla: a carteira de papel ou recibos físicos, mais os comprovantes do e-social. Muitas pessoas acham que, como já existia o e-social em 2015, a carteira de papel não era mais necessária. Errado. Para o INSS, nesse período de transição, um documento serve para confirmar o outro. Se houver conflito entre o papel e o sistema, o parágrafo único do artigo 75 diz que o empregador deve retificar, né, ou seja, corrigir
os eventos no e-social imediatamente. E antes de outubro de 2015, era o Velho Oeste, né? Terra de ninguém. Com admissão e demissão anteriores a 1º de outubro de 2015, a comprovação far-se-á por carteira profissional, contrato de trabalho registrado em época própria, recibos de pagamento e outros documentos contemporâneos. Aqui voltamos ao básico, né? Papelada antiga. Recibos, anotações na carteira e o contrato escrito. Cuidado, porém, com o parágrafo 5º, né? O INSS vai investigar se o contrato é real ou se foi feito apenas para conseguir o benefício, ou seja, fraude. Sinais de alerta para o fiscal. Salários que dão um salto enorme logo antes da gravidez, para aumentar o salário maternidade, ou datas que parecem ter sido escritas com a mesma caneta em anos diferentes. Se o seu salário subiu muito no fim do contrato, guarde provas de que você mudou de função ou ganhou um aumento real. E aqui o INSS prevê uma situação muito comum, quando o patrão morre ou muda. Na hipótese de continuidade do vínculo, em que outro membro familiar assuma a responsabilidade após o óbito do empregador original, deve ser providenciado no e-social o envio de eventos. Se o patrão faleceu, mas você continuou trabalhando para a viúva ou para o filho na mesma casa, isso precisa ser formalizado como transferência de titularidade. Até abril de 2020, o e-social não tinha um botão de transferir. O novo patrão tinha que abrir um novo contrato no CPF dele, usando a mesma data de admissão do antigo. Se o seu CNIS está quebrado em dois nesse período, essa é a explicação técnica que você deve usar num eventual recurso, tá? E mais adiante, nós temos o problema dos salários, né? Da remuneração. Veja, para o período anterior à competência de junho de 2015, a comprovação da contribuição far-se-á somente por comprovante ou guia de recolhimento. E no parágrafo único, não será permitido incluir remuneração no CNIS por não ser presumido o recolhimento. Este é o ponto mais crítico do vídeo. Antes de junho de 2015, o INSS não presume que o patrão pagou o INSS. Diferente do empregado em uma empresa, onde o INSS aceita o salário da carteira, mesmo se a empresa não pagou, o doméstico antigo, se não houver a guia paga do GPS, o salário vai entrar como salário mínimo, mesmo que você ganhasse R$ 5.000. Se você quer uma aposentadoria maior que o mínimo, você precisa guardar as guias GPS pagas desse período. E, como vimos, a prova do trabalho doméstico muda completamente dependendo do ano em que você trabalhou. Antes de 2015, o foco é a guia GPS paga e recibos físicos. Após 2015, o foco é o recibo do e-social e a correta transmissão dos dados. Se o seu CNIS tem aquele símbolo de exclamação ou está em branco, não espere a aposentadoria chegar para resolver. Esse vídeo lhe foi útil? Dê um like, se inscreva no canal, compartilhe e até a próxima!